Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, e talvez seja a palavra mais difícil que eu vou compartilhar com vocês, pelo menos para mim. Hoje nós vamos falar sobre graça e reino. E por que é uma palavra tão difícil para mim? Porque eu estou acostumada a sentir a graça e não falar sobre a graça, e não manifestar, talvez eu até consiga, mas não consiga explicar a graça. Porque para mim a graça de Deus é algo tão íntimo, é algo que está tão dentro, tão entranhado, que fica até difícil expressar ela em palavras, fica difícil expressar ela numa ministração ou num culto. É muito pouco tempo para falar do que é a graça de Deus. Mas para isso nós vamos ir lá para 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: a minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Às vezes nós, irmãos, que já nos convertemos há um bom tempo, que nem a pastora falou, nós já estamos acostumados a ouvir falar da graça. Eu arrisco a dizer que muitas vezes nós já caímos no automático. O que é graça? Favor imerecido. Todos falam isso, quem já caminha há um bom tempo. É a primeira resposta nos cursos de maturidade. Os irmãos que estão começando a caminhar conosco, até eles já sabem o que é graça. Graça é favor imerecido. E realmente a graça é isso. É algo que nos foi dado sem que nós merecêssemos. Imagine você no seu pior dia de trabalho. O dia que você murmurou, o dia que você blasfemiou, o dia que você procrastinou todas as suas tarefas, você deixou de fazer tudo. E chega no final do dia, o teu chefe te chama para conversar. E você já vai apreensivo, com medo. O que ele quer comigo? O que eu vou receber dele? E ao chegar na sala, ele fala que ele tem um presente para você. E na mesma hora você fica chocado. Como assim? Eu não mereço. Olha tudo que eu fiz durante o dia, olha todas as coisas, todos os erros que eu cometi. E ele fala: eu quero te presentear. Não tem a ver com aquilo que você fez, não tem a ver com aquilo que você é, mas tem a ver com aquilo que eu sou. Eu sou misericordioso, eu sou amoroso e eu quero te presentear. A graça é isso. Jesus olha para nós, olha para a nossa trajetória, olha para tudo aquilo que nós fizemos e mesmo assim Ele fala: eu te amo, eu me entrego por amor a ti. Não importa o que você fez, não importa o que você ainda vai fazer, eu te amo e eu vou derramar minha graça sobre você. Eu poderia procurar em livros de teologia, eu poderia procurar em versículos uma tradução para graça, para a palavra graça, para quem esteja ouvindo a primeira vez, saiba o que é, e até mesmo para você que já é crente, saiba explicar com maior facilidade. Mas a verdade é que não existe uma única palavra que defina graça. Se eu pudesse falar o que é graça, graça é sentir, graça é amor, graça é o próprio Cristo, que um dia olhou com os olhos de misericórdia para nós e decidiu ser crucificado por amor a mim e a você. Ele olhou todas as iniquidades que nós cometemos, todos os deslizes que nós cometemos, todos os pecados, todas as blasfêmias, todas as vezes que nós tentamos contra Ele, e Ele olha assim: eu vou fazer mesmo assim, eu te amo mesmo assim. Nós acabamos de ler o versículo que fala que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fraco eu sou, quanto mais eu entendo que eu preciso da misericórdia de Deus, mais a graça transborda na minha vida. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós precisamos cumprir a lei para ser amado por Jesus. Nós achamos que nós precisamos cumprir um conjunto de regras para que Jesus nos ame. E aí nós tentamos não matar, não roubar, não blasfemiar, honrar pai e mãe. Nós ficamos num esforço excessivo. Porque quando nós cumprimos 2 ou 3, nós falhamos no restante. E às vezes nós cumprimos 9 mandamentos, mas no 10º nós caímos. E a palavra de Deus diz que 10 é só uma representação, que são 600 e poucos mandamentos que nós deveríamos cumprir para então agradar o Senhor. E aí vem Jesus Cristo e fala: eu te amo, eu te perdoo, independente se você cumpre a lei ou não, independente do seu comportamento ou não, o meu amor se derrama sobre você, dia após dia. E quanto menos eu acho que eu sou merecedor, mais a graça transborda sobre a minha vida. E aí que entra um outro versículo do qual nós gostamos de falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque quanto mais pecador eu sou, quanto mais eu entendo o quanto eu sou pecador, mais a graça de Deus se derrama sobre a minha vida. E não quer dizer, irmãos,
que eu vá pecar mais e mais para que a graça de Deus derrame sobre a minha vida. Não é assim. É que nem eu vi aquele versículo que Deus nos abençoa enquanto nós estamos dormindo. Então eu vou dormir o dia inteiro para receber mais bênção. Não funciona, irmão. Você vai levantar e a coisa vai continuar lá sem acontecer. Com a graça é a mesma coisa. O X da questão desse versículo é que quando nós entendemos que o pecado superabundou na nossa vida, nós precisamos reconhecer o quão ruim nós fomos. O quão nós precisamos do amor de Deus. E muitas vezes é fácil nós olhar para nós e entendermos que nós somos pecadores e que essa graça, sim, eu quero essa graça para a minha vida. Eu quero esse perdão para a minha vida. Eu quero tudo isso que você tem falado, essa misericórdia. Eu quero que o amor de Deus, ele se aperfeiçoe nas minhas fraquezas, sim. Só que aí nós enroscamos num outro pedaço. Porque é muito fácil, irmãos, nós olhar para nós e dizer, eu quero esse amor, eu quero que Jesus perdoe todas as minhas iniquidades, eu quero que Ele esqueça todos os erros que eu cometi, eu quero uma nova chance. Só que aí nós olhamos para o irmão do lado e pensamos, ele pode me perdoar, mas agora o irmão, olha o que o irmão fez. A graça serve para mim, mas não serve para quem está do lado. Quando nós entendemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos que ela é para todo mundo. Que não existe pecado maior ou menor, que não há distinção entre os pecados, que quando Jesus Cristo foi levantado no madeiro, Ele não gritou, eu morro por quem roubou, eu morro por quem se prostituiu, eu morro por quem mentiu. Ele não especificou os pecados pelos quais Ele morreu. Ele morreu por todos os pecados. Ele nos tornou santo. A palavra de Deus diz que naquele dia nós fomos crucificados com Ele. Ele cumpriu aquilo que era para nós. Quem deveria estar levantado naquele madeiro e passado pelo processo de crucificação era eu e você. E Ele foi lá e fez isso, por amor a nós. Só que muitas vezes nós queremos receber esse amor, mas nós não queremos que o irmão do lado receba. Nós queremos restringir a graça somente a nós. E quando nós entendemos o quanto nós somos amados e perdoados, nós queremos falar desse amor e desse perdão para todas as outras pessoas. A graça, irmão, é o que nos constrange. Aqueles que têm a graça firmada no coração, revelado como uma verdade, elas não precisam de uma caderneta de mandamentos, elas não precisam de uma pedra de mandamento escrito para ela ter uma boa conduta. Ela simplesmente olha para a cruz, ela simplesmente fecha os olhos e lembra de Jesus Cristo e ela não se sente mais à vontade para pecar de novo. Ela não se sente mais à vontade para cometer os delitos que cometia antes. Ela não precisa que alguém fique o tempo inteiro lembrando ela do manual de conduta, ela simplesmente se constrange pelo amor de Deus. Nós deveríamos fechar nossos olhos e, no mesmo momento, a imagem que deve vir nas nossas mentes é de Jesus sendo crucificado, para que nós possamos nos lembrar do que Ele fez por amor a nós. O problema é que tem dias que nós não viemos no culto porque nós não nos achamos merecedor de ouvir a palavra, porque nós esfriamos espiritualmente, porque nós não somos dignos de ouvir ou de adorar o Senhor, porque nós estamos sob condenação. Só que Ele diz, vinde a mim como estás. A verdade é que a graça é um amor tão grande, irmãos, mas tão grande que não permite mais com que você seja a mesma pessoa. E não tem a ver com o dia que você entendeu a graça, tem a ver com todos os dias. Todos os dias o amor de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então quanto mais eu vivo e quanto mais eu caminho, mais transformada por esse amor eu sou. Tira a religiosidade da sua cabeça, que é crente tem uma forma de se vestir, crente tem uma forma de se comportar. Apesar de nós termos as nossas gírias, amém? E o nosso vocabulário particular, mas nós não somos iguais. Não existe um manual da conduta. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós tentamos todos os dias ser alguém melhor. Ninguém pediu para que eu mudasse a minha forma de falar. Ninguém pediu para que eu mudasse a minha forma de me vestir. Ninguém pediu para que eu mudasse a forma com qual eu vivo. Em nenhum momento os pastores chegaram para mim e falaram, Deise, para ser supervisora você vai parar de falar palavrão, você vai parar de fazer tatuagem, você vai mudar a forma com a qual você se veste. Nunca foi pedido isso para mim e nunca vai ser pedido algo do tipo para você. Então por que eu mudei? Porque todas as vezes que eu olho para Jesus Cristo, eu me sinto tão amada que eu necessito ser alguém melhor para agradar Ele e não para agradar pessoas. Porque o amor dele é tão grande, que quando eu me lembro que Ele fez por amor a mim, mesmo eu sendo quem eu era, eu me sinto na obrigação, na necessidade, entenda, irmãos, uma necessidade de amor, de ser alguém melhor. Há pouco tempo eu vim aqui, eu falei para vocês da dificuldade que eu tinha em aceitar as tatuagens, e irmãos, não é proibido fazer tatuagem, amém? Você faz o que você achar que você deve fazer. O problema das tatuagens comigo é que todas as vezes que eu olho para elas, eu me lembro por onde eu andei e o que eu fiz.
Só que todas as vezes que eu olho para Jesus Cristo, eu me lembro quem eu sou e o que Ele fez na minha vida. E é assim que eu vou sendo moldada, e é assim que nós devemos ser moldados. O problema é que um dia nós entendemos a graça, e nós sentamos e nos acostumamos com ela. E não mudamos, e não buscamos uma mudança constante. A vida do cristão é uma mudança constante. Você não pode mais ser a mesma pessoa que você era ontem. De graça em graça, de glória em glória, você é transformado e renovado pelo amor de Deus. Ao sair desse culto, você não pode ser a mesma pessoa que você entrou. No final da adoração, que nós acabamos de adorar o Senhor, você não pode mais ser o mesmo. A graça de Deus, em algum momento, achou uma fraqueza sua e transformou em algo melhor. Quando nós entendemos a graça de Deus e nós entendemos o quanto Ele nos amou, o quanto nós somos privilegiados, nós não conseguimos permanecer no mesmo lugar. E é aí que entra uma outra parte do Evangelho, o reino de Deus. A graça, ela é um presente que nos foi dado. O reino de Deus é um presente que nós precisamos conquistar, dia após dia, através das obras que nós fazemos, das obras que Deus nos confiou. Eu estava conversando com a pastora e ela me deu um exemplo fantástico. Ela falou: Deise, a graça é quando alguém te dá uma faculdade. Quem aqui gostaria de fazer faculdade ou já fez faculdade? Levanta a mão. O fato de alguém te dar uma inscrição para a faculdade, pagar toda a faculdade, te transforma num engenheiro? Faz com que você receba o diploma? Não, né, irmãos? A pessoa pode pagar, pode ir lá te inscrever, pode te dar bolsa, caderno, tudo. Mas ela não pode ir lá estudar por você, amém? Ela não pode ir lá fazer a prova para você e ela não pode se formar por você. O reino de Deus é isso. É fazer a faculdade. É levantar todos os dias e ir em busca das coisas de Deus. É sair da nossa zona de conforto e buscar o reino dos céus. Faça chuva ou faça sol, esteja animado ou não, você precisa buscar o reino de Deus. E irmãos, não pense que buscar o reino de Deus é algo fácil. Muitas vezes sim, e na maioria das vezes não. Talvez você caminhe em célula, ou talvez você conheça algum irmão que insistiu para você estar aqui hoje, e você olhe para ele, ou talvez em um determinado momento da sua caminhada, você olhou para alguém e pensou assim: é fanático, está todos os dias na igreja. Agora só vive para a igreja. Meu Deus, essa igreja só tem coisa todo dia. É uma inconstância, irmão. Eu já ouvi que nós somos a igreja da porta larga porque pregamos a graça. E eu já ouvi que nós somos preguiçosos porque só temos um culto na semana. Hoje eu ouço que nós temos coisas todos os dias. Então, nunca vai dar para agradar as pessoas, mas sempre vai dar para agradar o Senhor. E talvez você olhe e você já criticou alguém por ela estar aqui todos os dias. E talvez você olhe para os pastores, para os supervisores, para o teu líder de cela, para os irmãos que estão aí. E eles estão envolvidos em tudo. Aí você pensa assim: quer agradar o pastor. Quer ser visto, quer chamar atenção. Não, irmãos. Nós trabalhamos por recompensa. Você faz dieta porque tu quer emagrecer. Tu trabalha porque tu quer o salário. Nós servimos as pessoas porque nós queremos o reino de Deus. Nós não somos coitadinhos que estão o dia inteiro na igreja. Nós não somos coitadinhos que vamos fazer diaconia às 7h30 da manhã. Não, nós queremos uma recompensa. A palavra de Deus diz que nós vamos ter uma recompensa, nós vamos ter coroas. E é por isso que nós caminhamos. Agora a igreja está crescendo para a honra e glória do Senhor. Tem pessoas indo para muitas cidades abrir cela, fazer cela. E eu já ouvi assim: coitadinho dos irmãos, vem lá da garuva para trazer a palavra de Deus. Coitadinho não, irmãos, ele está a luz na tua frente. Nós não somos coitadinhos, nós queremos a nossa recompensa é reinar com Cristo. É quando Ele voltar, Ele falar, pegar você pela mão antes de qualquer outra pessoa e falar: vem comigo, filho amado. Você fez aquilo que lhe foi confiado. Você fez as obras das quais eu te confiei, as quais eu pedi para que você fizesse. Por que a graça e o reino estão inteiramente ligados? Porque se você não entende o amor de Deus, você não entende por que as pessoas vivem para Cristo. Você não entende por que as pessoas deixam de estar em lugares para estar na presença de Deus. Você não entende porque muitas vezes nós deixamos a nossa família, ou convívio, ou festas, para estar na presença de Deus, para estar cuidando de outros irmãos que às vezes nós nunca vimos na vida. Você nunca vai entender isso se você não entender a graça e o amor de Deus. Porque não somos nós que fazemos isso, mas sim o poder de Deus através das nossas fraquezas. O problema, irmãos, é que nós viemos na igreja muitas vezes, nas células, querendo receber uma injeção de ânimo. E nós não estamos aqui para animar ninguém. Nós estamos aqui para servir ao Senhor.
Não espere que o seu líder, que o seu supervisor, ou que até mesmo os pastores fiquem o tempo inteiro te lembrando de qual é a obra que o Senhor tem para a sua vida. Que te lembre o quanto Jesus te ama, que te lembre que a graça de Deus é para a sua vida. Isso precisa estar cravado no seu coração todas as manhãs quando você levanta e todas as noites quando que você se deita. Você tem que lembrar de quanto você é amado e do sacrifício que Jesus fez por você. E por isso você caminha. E por isso você serve. Irmãos, o tempo está passando. Jesus está à porta. Talvez isso virou uma frase automática na sua mente. Talvez a graça virou algo automático na sua vida. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque a graça de Deus quer ser derramada dia após dia, e cada dia mais. Cada dia você precisa se sentir mais amado pelo Senhor. Cada dia você precisa ir em direção à obra dEle, em direção ao reino dEle. Isso deve ser a sua maior motivação ao levantar. Nós tivemos uma semana de oração para o encontro, e foi uma semana de chuva, todos os dias, às 7 horas. Você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Só que mesmo assim você acha forças para estar aqui. Por quê? Porque você sabe que naquele período você vai estar na presença do Senhor. Talvez muitos que estão aqui hoje no culto sofreram algum tipo de batalha para chegar até aqui. Algum tipo de dificuldade para estar aqui. Mas sabia que estando aqui valeria a pena. Estando na presença do Senhor valeria a pena. Ser cristão só faz sentido se nós entendermos a graça. Ser cristão só faz sentido se nós entendermos o amor de Deus. E aqueles que entendem, eles não descansam um dia sequer. Todos os dias eles querem buscar o reino. Existe um desenho que se chama Pink Cérebro, quem conhece? Tem uma pessoa que eu converso por mensagem, que é um irmão aqui da igreja, né? E a gente manda mensagem às vezes e eu falo: e aí, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Porque o desenho fala assim, né? Um ratinho é bem inteligente e o outro é bem burro. Aí todos os dias eles acordam e o ratinho inteligente fala assim: Pink, hoje nós vamos conquistar o mundo. E todo dia dá errado. E no outro dia eles fazem de novo. E essa pessoa, eu mando mensagem e falo: cérebro, o que nós vamos fazer hoje? E ela responde: nós vamos conquistar o reino. E todos os dias a gente faz de novo, e de novo, e de novo, até que Jesus venha. Porque o reino ele é conquistado dia após dia. Todos os dias Deus nos coloca em situações que nós podemos ministrar o amor dele, ministrar o evangelho, falar da nossa transformação, dar o nosso testemunho. Só que nós estamos tão preocupados em viver a nossa vida, tão preocupados em ver o nosso mundo, o nosso egoísmo, que nós deixamos o reino para o lado. Eu já entendi a graça, eu já sou perdoado, os meus pecados Cristo já levou na cruz e está bom para mim assim. Eu não preciso me envolver com a igreja. Eu não preciso me envolver com essas pessoas. Só a quarta-feira e o domingo já está ótimo, 2 vezes na semana. Eu era bem pior, nem no culto eu ia, agora eu já venho no culto e na célula. Irmãos, é muito pouco para aqueles que entenderam a graça de Cristo. Paulo, quando ele se refere à graça e ao reino, ele fala que viver é para Cristo e morrer é lucro. Parece uma frase de impacto, uma frase para impactar vocês, ou frase de efeito, mas não é isso. Não tem a ver com a morte física, tem a ver com a morte das nossas vontades. Eu morro para aquilo que me distrai da presença do Senhor, eu morro para aquilo que me distrai da vontade de Deus para a minha vida. E eu vivo para Cristo. E aí as coisas começam a ficar esquisitas, irmão. Você começa a andar com um bando de gente que nem é da tua família. Tu começa a gostar daquelas pessoas mais do que às vezes as próprias pessoas da tua família. Você vai para alguma festa que não tem nenhum irmão, você fica procurando ver se tem um crente de outra igreja para você tentar se sentir enturmado. Porque a vida não faz mais sentido sem as pessoas que querem conquistar o reino junto com você. Quando nós entendemos a graça e que nós precisamos conquistar o reino, nós queremos chamar o máximo de pessoas possíveis para esse evento, para essa caminhada. A palavra de Deus diz que quando nós cremos de coração e confessamos Jesus com a nossa boca, nós somos salvos. E a partir daí nós passamos a ser filhos. E quando nós somos filhos, a graça está derramada sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos que nós somos filhos amados, nós entendemos que a graça ela não pode mais ser retirada das nossas vidas. Não há nada que nós possamos fazer para que Jesus nos ame mais, e também não há nada que nós possamos fazer para que Jesus nos ame menos. Mas quando se trata do reino de Deus, aí nós precisamos arregaçar nossas mangas. Aí, irmão, por mais que todos nós estamos no mesmo objetivo, por mais que o propósito seja um conjunto, a conquista do reino é individual. Cada um de nós tem uma fatia, uma parcela nessa história para ser cumprida.
Cada um de nós tem uma quantidade de pessoas para ser alcançada através das nossas vidas. Existem pessoas que nunca vão ser alcançadas por mim, porque precisam ser alcançadas pela sua vida. Isso é trabalhar para o reino. É perder a vergonha de ser crente. É perder a vergonha de falar do amor de Deus. Entender a graça, irmãos, é quando você fecha os olhos e dentro do teu peito arde algo que você não sabe explicar. Algo que faz você vencer teus medos para falar do amor de Deus. É algo que faz com que você esqueça o seu passado para viver o presente que Deus tem para você. É algo que faz você esquecer tudo que está à sua volta e faz você projetar os seus pensamentos, os seus sonhos para um futuro que Deus escolheu para você. E não importa o que as pessoas falam ao seu respeito ou com o que as pessoas vão pensar, importa o que Cristo pensa a respeito de você e Ele já perdoou seus pecados. Ele já derramou o amor dele sobre a sua vida. Graça é isso, graça é um amor que arde, que não tem como explicar, você somente vai. Se é para evangelizar, você vai, se é para pregar, você vai, se é para fazer célula, você vai. Você para de olhar para suas limitações e você começa a olhar para Cristo. Eu não sei que forma física Jesus Cristo tem. A única referência física de Jesus Cristo que eu tenho é dos filmes de crucificação. Mas nos meus dias mais atribulados, quando eu vejo que eu estou me afastando da presença de Deus, eu fecho os meus olhos e enquanto a imagem dele não vem à minha mente, eu não paro de orar. Porque essa é a injeção de ânimo que eu preciso. E essa é a injeção de ânimo que você precisa, irmão. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos inscrevemos numa corrida. Mas ser filho é só inscrição. Atravessar a linha de chegada é o reino. É uma corrida para onde? Uma corrida em direção ao reino de Deus. Quem está te esperando do outro lado? Jesus Cristo, irmãos. Só que tem muitos que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entende o Evangelho da graça, entende que os seus pecados foram levados naquela cruz, entende que são perdoados, mas permanecem em estado de inércia, não se movem, ficam sentados numa cadeira igual a essa, ouvindo a palavra de Deus, mas não movem um passo em direção ao reino de Deus. Tudo aquilo que recebe é somente para si, não compartilha com os outros, não fala do amor de Deus para os outros. E irmãos, vocês foram inscritos por uma corrida e não por uma caminhada. Existem corridas, existem maratonas, existe o Iron Maiden, quem conhece? Você anda de bicicleta, você corre, horrores, né? Os caras dão a vida, eles treinam, eles fazem tudo que é possível, restrição alimentar, treinos pesados, por quê? Porque eles têm um objetivo, chegar no final. Só que também existe as caminhadas para os idosos, 5 quilômetros, uma paisagem bonita, onde você anda com uma bengala que te auxilia, e você fica o quê? Desfrutando da paisagem. Olha, que morro bonito, que Serra do Mar linda. Olha essa casa antiga, olha isso. E às vezes chega na metade, você acha uma banquinha que vende pastel e tu senta ali e esquece que você está numa caminhada. Você fica desfrutando do pastel, do caldo de cana, de qualquer coisa que tira a sua atenção, porque é uma caminhada. Se você chega ou não faz diferença. Agora, quando é uma corrida, irmãos, você quer dar teu sangue. Quem é competitivo sabe. Você é disciplinado, você vai até o final. E nós estamos numa corrida, irmãos. Você já se inscreveu para essa corrida. O problema é que você tem pensado que você está numa caminhada e você se distraído com coisas passageiras, coisas do mundo. Enquanto você deveria estar dando teu sangue, vivendo para Cristo, querendo chegar na linha final, querendo chegar nos braços do Senhor. E vai ter dia, irmãos, nessa corrida que você vai ter que se arrastar. Vai ter dias que o irmão vai ter que vir te pegar pelo braço e falar, vamos, é só mais uma milha. Vai ter dias que você nem sabe por que você está nessa corrida, mas você sabe que teu único objetivo é estar com o Senhor. E você se levanta em meio às dores, se sacode e fala, só mais um passo. Vai ter dias, irmãos, que você vai fazer correndo, sorrindo, com a certeza do que te espera. Mas na maioria dos dias, você vai caminhar e correr somente por amor a alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Por isso que a graça e o reino estão extremamente ligados, porque você não se arrasta se você não ama alguém. Você não vai com dor se você não ama alguém. Você não se desfaz se você não ama alguém. Você não se prostra se você não ama alguém. Nós podemos ministrar tudo que vocês imaginar aqui na frente, mas se vocês não entenderem o amor de Deus que está sobre a vida de vocês, não vai adiantar de nada. Se o objetivo de vocês não for estar com Jesus Cristo, não serve de nada ser crente. Entenda, irmãos, o centro é Cristo.
Se nós pregamos, se nós falamos, se nós somos igrejas, é por causa dele. Se nós somos perdoados, amados, é por causa dele. E se nós vamos atravessar a linha de chegada e estar nos braços dele, é por causa dele. Porque um dia ele olhou para nós, e independente de tudo aquilo que nós fizemos, e independente daquilo tudo que nós ainda vamos fazer, ele decidiu nos amar. A cartilha de mandamentos não está mais num papel, não está mais numa pedra, ela está cravada no nosso coração. E é isso que faz com que a gente não peque mais. Nós não somos a igreja de portas largas. Nós não somos a igreja de preguiçosos. Nós somos a igreja que ama Jesus acima de tudo. Nós somos a igreja que vai para outras cidades. Nós somos a igreja que vive em cela. Nós somos a igreja que não deixa os irmãos para trás. Irmão, se você deixa de vir, quando nós te abraçamos, nós falamos que saudade, é porque nós realmente estávamos com saudade. Porque a corrida não faz sentido se não tiver você. Eu não sei em que tempo nós vamos chegar, tem gente que vai chegar antes, tem gente que vai chegar depois, mas nós vamos chegar. E eu não admito que vocês não estejam do outro lado. E você não pode admitir que as pessoas que você ama não estejam do outro lado. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei que entendimento de graça e de reino você tem. Mas eu quero que essa noite você ore para o Espírito Santo de Deus revelar o amor dele por você. Que você não veja mais graça como favor imerecido, mas que você veja a graça como amor, como o próprio Cristo se derramando sobre a sua vida todos os dias. Até que gere uma inquietação dentro de você. E você comece a acelerar essa corrida, irmãos. Que todo o tempo que você perdeu até hoje, a partir de agora, você avance em nome de Jesus. Que você decida viver para Cristo de fato. Para de se preocupar com as coisas ao redor. Para de se preocupar com as coisas do mundo. E fixe seus olhos em Jesus Cristo.